Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora, que é a versão que a gente usa aqui. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes, fala comigo, humildes. E amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Repita. Faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Agora vocês. Ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo. Um só Espírito. Como vocês foram chamados para uma só esperança. Interessante o que o apóstolo Paulo coloca para nós. O apóstolo Paulo vai juntando, ele vai costurando algumas virtudes para poder fazer um suporte para aquilo que ele vai dizer. O objetivo do apóstolo Paulo é falar da unidade da igreja. Mas se ele só falar unidade, fica muito subjetivo. Então ele começa a costurar algumas virtudes. Para fazer uma bacia ali, para poder caber dentro o que ele quer dizer. Então ele começa a costurar e ele fala, eu suplico, vivam do modo digno do chamado. Então a primeira coisa que ele fala, vive do modo digno do chamado. Jesus chamou vocês para obedecerem o Evangelho. Chamou vocês para serem como Ele. Então, eu imploro para vocês, por favor, vivam de maneira coerente, faz ser compatível com o Evangelho. E aí depois ele fala, sejam sempre humildes, amáveis e tenham paciência. Tolerem com paciência uns aos outros em amor. E aí, verso 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Façam todo o possível, tudo que é possível fazer, façam para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Mais uma virtude. Pois existe um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Paulo junta um monte de virtude para dizer que elas têm que fazer parte da nossa vida, mas o objetivo central dele é falar de unidade, que essa virtude precisa estar presente na vida de todo mundo. Paulo está suplicando, implorando, ele usa essa colocação no verso 1, ele suplica, e aí depois no verso 3, ele de novo se coloca nessa posição para dar extrema importância para a colocação dele. Faça todo o possível. Eu suplico, faça todo o possível. Eu suplico a vocês, façam todo o possível. A gente falando sobre viver, se sentir traído, sobre passar por traição. A gente já falou sobre traição em diversas esferas diferentes, e eu queria que a gente pensasse um pouco hoje sobre igreja. Quantas pessoas não se sentiram traídas pela igreja? Quem aqui nunca se sentiu traído por um líder da igreja, pelo pastor, pelo líder do seu ministério? Você não se sentiu decepcionado
por alguém que disse que ia estar lá, e aí quando você esperava que estivesse lá, não estava lá, porque a pessoa tinha as causas dela, mas dentro de você, você sentia que ela tinha que estar lá com você. Eu acho que a gente é composto nessa noite por uma parcela de pessoas que foi traído de fato, e uma outra parcela são pessoas que acham que foram. Mas as duas parcelas se sentem que foram traídas ou foram decepcionadas. E aí, o apóstolo Paulo fala disso, e aí eu me lembro na hora, e eu queria que você fosse comigo lá, em Provérbios capítulo 18. Põe no silencioso o iPhone aí, meu querido. Provérbios 18, 19. Nós vamos ouvir em 3 versões. Eu vou ler na NVT e eu vou pedir para cada um ler a versão, só o verso 19. E a NVT fala assim, todo mundo achou? Está achando aí? Provérbios 18, 19 diz assim: é mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. 18, 19. 19. Capítulo 18, verso 19. Isso. E a outra versão? A versão que eu gosto mais desse texto é a Revista Atualizada, é Almeida. Ele fala: um amigo ofendido resiste mais que uma fortaleza. Isso é forte, não é forte? A gente tem a tendência de achar que isso não é com a gente. Mas o que é resistir? Você pode falar assim: mas eu não tenho mágoa, não tenho ódio. Ele não está falando disso. Ele não está falando de ter mágoa, ter ódio, ele está falando de ter resistência. É de não ter vontade. É de ser indiferente. Indiferente para a relação com aquele que te ofendeu. Um amigo ofendido resiste mais que uma fortaleza. Isso tem a ver comigo. Não é possível que tenha uma pessoa aqui dentro que possa dizer: não, isso não tem a ver comigo. Você vai estar dizendo que você não tem ofensa. Não tem ninguém que você guarda algum tipo de ofensa ou algum tipo de resistência. A minha realidade é a realidade pastoral. Eu lido com pessoas a semana toda. Então, é toda hora a gente lidando com as pessoas, ouvindo as lutas das pessoas, trabalhando com as pessoas, confrontando as pessoas, instruindo as pessoas, orando pelas pessoas. A possibilidade de que eu passe por isso como pastor, ela é maior do que talvez a maioria de vocês que não está fazendo isso, né, no tempo todo, enquanto as pessoas me encontram, né, com uma expectativa. E muitas vezes são decepcionadas. Porque eu não sou o Cristo encarnado. O Cristo está dentro de mim, mas eu não sou o Cristo. E é muito fácil a gente confundir Jesus com a igreja. É muito fácil isso acontecer. A gente confunde Cristo com a noiva dele, mas Cristo não é a noiva, são duas pessoas distintas. Embora nós estejamos unidos a Jesus, nós não somos Jesus. De certo modo, nós somos Jesus, mas nós não somos a mesma pessoa que Jesus, nós somos a noiva de Jesus. Um dia na glória eterna, nossa união com Ele vai ser perfeita e plena. De uma maneira que não tem como a gente explicar hoje, porque a gente vai ter que viver isso para saber o que significa. Mas a gente sabe que a gente vai se unir perfeitamente com Ele. Hoje aqui a gente tem uma união com Ele, mas é uma união que é incompleta ainda. Mas eu não sou Jesus e a igreja não é Jesus. Mas mesmo que você não viva essa realidade de
toda hora as pessoas terem alguma expectativa sobre você, porque é isso que você faz todos os dias, não é possível que você não tenha sido ofendido por alguém e que você tenha uma resistência para se relacionar pelo menos com uma pessoa. Deve ter uma pessoa que, se você parar para pensar agora, você tem uma resistência para encontrar, para ver na rua, para ver na igreja, que você pensa assim, putz, essa pessoa veio no culto hoje. Ou na reunião de família, né? Ah, o fulano vai estar lá? O fulano vai. Não, eu só vou cumprimentar e pronto. Pronto, o que é isso? Resistência. É indisposição para se relacionar, indisposição para se conectar. Agora, responde para mim, existe a possibilidade disso não acontecer na vida da igreja? Existe a possibilidade da gente não se ofender na vida da igreja? Sim ou não? Só se você não for humano, né? Só se você tiver algum tipo de falha mental, porque vão fazer tudo que você não gosta e você não vai sentir nada. Ou então você já chegou na glória, né? Você está dizendo que você é Jesus, é o Cristo, eu sou o Cristo, né? Ninguém vai me ofender, mas ai daquele que se ofender de mim, mas aquele que não for ofendido será bem-aventurado. Não é possível a gente viver a vida cristã e a vida da igreja e a vida em família sem se ofender. Não é possível isso acontecer. Eu queria começar já desfazendo essa fantasia, porque existem falácias no nosso meio. E aí o que acontece? É que a gente se ofende no meio da igreja, e aí a gente fala o quê? Eu não sei mais se eu quero ir na igreja, eu não sei se eu quero saber de igreja, porque eu fui decepcionado. É tudo hipócrita lá. Então, lembra que a Maria Eugênia pregou domingo passado? Ela falou, quando a gente fala da igreja, a gente está falando da gente mesmo. Porque a gente é. Eu sou a igreja, você é a igreja, não é ela. Como assim, a igreja? Você não é crente, não? Se você não for, tudo bem. Aí você não é igreja, aí você não é noiva de Cristo. Aí você não tem uma aliança com Cristo, né? Tá tudo bem. Aí você pode falar a igreja. Agora, se você crê que Jesus é teu Senhor, teu Salvador, então não existe a igreja, é você. Toda vez que você fala da igreja, está falando de você, porque Paulo fala que nós somos membros uns dos outros. É uma só esperança, um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo. É um Jesus só, não tem outro Jesus. É o seu Jesus, é o Jesus quem está do seu lado, quem está atrás de você na sua frente. O sangue que lava você, lava quem está do seu lado, na sua frente, atrás, quem está 25 quilômetros daqui, quem está sei lá quantos de quilômetros daqui, é o Jesus, é o sangue desse Jesus que lavou essa pessoa. O Espírito Santo com o qual você foi batizado, que gerou fé em você, que fez você crer que Jesus te perdoa e a graça dele é suficiente, é o Espírito Santo que foi derramado sobre quem está na sua frente, atrás do seu lado, quem está pregando aqui, quem está lá na PIB agora, pregando ou sentado nos bancos. É o Espírito Santo que foi derramado lá na Igreja Presbiteriana Central agora, que está pregando ou que está nos bancos, que está lá na Igreja Luterana, lá na Trajano Reis, que está pregando ou que está sentado nos bancos. Lá em Belo Horizonte, lá no Amazonas, lá na África, lá na Rússia, que está não só dentro da igreja, mas de gente que está agora dentro da balada, que está agora dentro da zona, e o Espírito está clamando dentro deles, falando assim, você não pertence a esse lugar, sai daqui, se arrepende e vai embora. É o mesmo Espírito. De quem ficou em casa assistindo Faustão e está começando a sentir uma tristeza e um tédio. E é o Espírito Santo falando, o que você está fazendo aí, filho? Hoje é dia do Senhor. É o mesmo Espírito. Então Paulo fala, é o mesmo Espírito, é a mesma fé. Qual que é a nossa fé? A nossa fé é que Jesus nos perdoou dos nossos pecados, Ele lavou dos nossos pecados, nós temos comunhão direta com Deus agora, e Deus fala comigo, com você, e agora eu sou guiado pelo que Deus me direciona, e Ele diz quem eu sou, e Ele diz como eu vivo, e Ele diz para que eu sirvo, e Ele diz o que é o melhor para mim. Essa é a minha fé, é de que por Cristo eu tenho tudo que eu preciso no Senhor. Agora Paulo também fala assim, é uma só esperança. Tem gente que tem o mesmo Cristo, tem o mesmo Espírito, mas não tem a mesma esperança.
A esperança são as férias, a esperança é o aumento, a esperança é o casamento, a esperança é quando que eu vou ficar curado, a esperança é quando que a esperança não é a mesma esperança que Paulo está falando, que é a esperança no Senhor, que é a esperança de que o Senhor basta, a esperança de que o Senhor sacia, de que o Senhor me supre, de que em Cristo está toda a plenitude. O que eu preciso é fortalecer a minha comunhão com Cristo, e Cristo vai bastar para mim. Que eu vou poder dizer, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Qual que é a esperança de quem tem o Cristo, o Espírito e a fé? A esperança de quem vive assim é a esperança de Paulo. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Não é quando eu for forte é que vai ficar tudo bem. Mas é hoje, agora, em qualquer momento, eu tenho o Senhor comigo. Ele me basta, Ele me é suficiente. Se eu ficar pobre amanhã, a minha esperança é Cristo, Ele me é suficiente. Se eu for rejeitado amanhã, Cristo me basta, Ele me é suficiente. Se eu for diagnosticado com uma doença terminal essa semana, Cristo me basta, Ele é suficiente. Eu sei para onde eu vou, a minha fé, a minha esperança, o Espírito que está em mim é o mesmo. Então Paulo fala, é a mesma fé, é o mesmo Espírito, é o mesmo Cristo e é a mesma esperança. Aí ele fala assim, gente, sejam humildes, eu suplico para vocês, por favor, eu suplico, façam todo o esforço para se manterem unidos no Espírito. Porque é para a gente viver do mesmo jeito. Agora, bonitamente nós temos a mesma teologia, bonitamente nós temos a mesma aptidão, e a gente gosta das mesmas músicas de louvor, né, de maneira assim tão bonita, parece tão bonito na hora que nós estamos cantando, todo mundo de mão erguida, né? Aí a diversidade do corpo de Cristo, né? O Mica, o jeitão dele mais quadrangular de conduzir o louvor, né? Aí dá os glórias e tal, e a gente está assim, vamos nessa aí, todo mundo de mão erguida e tal. E aí a gente tem uma identificação em diversos aspectos. Teologicamente, eu creio em Cristo. Às vezes, empiricamente, muitos aqui têm o mesmo tipo de experiência, mas não são todos que têm as mesmas experiências. Aí Paulo vai escrever 1 Coríntios 12, fala assim, tem uns que falam em línguas, tem uns que operam milagres, tem uns que têm palavra de sabedoria, tem uns que têm profecia. Não é todo mundo que tem a mesma experiência. Então ele já começa a descartar. Não é isso que vai unir a gente. Então a gente precisa se agarrar naquilo que nos une. E fazer todo o esforço para andar unido. Agora eu quero voltar. É possível não ser ofendido vivendo na igreja? Vivendo a vida de fé? Não é possível não ser ofendido. Não é possível, queridos. Não é possível você não ser ofendido. Agora é possível você fazer de conta que não é. Aí o que acontece? Você é uma fortaleza. Você vai virando uma fortaleza. Seu coração tem uma parede intransponível. Ninguém acessa as suas emoções. Ninguém acessa a tua sinceridade. Precisa ser na hora que morre a sua mãe, que aí no velório você vai chorar e vai falar coisas que tem 20 anos dentro do seu coração que você nunca falou. Porque teve que vir a dor da morte para derrubar uma muralha que existia em você. Porque você nunca se deixou se acessar. Porque você sempre foi ofendido, mas se embrutecendo. Quem assistiu o filme Mãe? Filme Mãe. O que mais me tocou nesse filme era que a cada momento em que a mulher era agredida ou maltratada, o coração ia endurecendo. Vocês lembram disso? A cada parte do filme, aquela mulher, ele tem toda uma simbologia, eu não quero entrar nisso, mas o que eu acho interessantíssimo é no filme Mãe é que a cada vez que ela é de alguma maneira rejeitada e ela se sentia rejeitada e maltratada, aparecia uma imagem toda lúdica do coração dela batendo. E aí ele petrificava mais um pouco. Até uma hora que ficava insuportável. E tem gente que vive desse jeito. Porque a gente acha que não vai ser um bom cristão se dizer que foi ofendido. A gente não pode ser ofendido, porque tem que perdoar 70 vezes. Você tem que perdoar 70 vezes 7, mas você não tem que ser hipócrita de fazer de conta que você não é ofendido, para poder dizer que você é o perdoador.
Entenda, você nunca vai mudar aquilo que você nega. Você só vai mudar aquilo que primeiro você assume e reconhece. Então, eu não sei se existe alguma igreja que esse sermão não se aplicaria, para a gente falar sobre viver em unidade, para a gente falar sobre derrubar as muralhas, para fazer a fortaleza cair. Eu não sei se existe alguma igreja em que a gente não precisaria falar sobre isso, porque não tem como a gente não ser ofendido. Mas enquanto eu orava por isso essa semana, falando, Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar de unidade? Aí eu li um monte de coisa sobre isso, eu estou lendo um livro sobre isso, sobre ofensa dentro da igreja, sobre um punhado de coisa. Li material, preparei um monte de coisa. E eu estava pensando assim, sentia que não era nada daquilo. E eu tive uma conversa muito breve aqui hoje com o Ministério de Louvor, antes de a gente começar o tempo de oração. E Deus usou aquela conversa muito simples assim, para desvendar, para puxar uma cortina. E a gente estava conversando sobre como a gente quer institucionalizar a resposta. A gente quer instituir a cura, institucionalizar ela. A gente quer transformar a cura de Deus num programa. A gente quer transformar a unidade num programa. A igreja está precisando de unidade, então vamos fazer o programa da unidade. E aí todo mundo vai se unir, porque nós vamos fazer o programa da unidade. A gente quer fazer a gente mesmo, vamos construir a unidade a gente mesmo, como se a unidade dependesse só de nós. De quem que a unidade depende? De quem que a unidade depende? Interage aqui comigo um pouquinho. Hã? De quem? Todas as respostas são válidas, não tem resposta errada, vai lá. De todos. De quem que a unidade depende? Do Espírito. De quem que a unidade depende? O que mais? Do que depende? De quem que depende? Do amor. Propósito. O que mais? Disposição. Vínculo. Vocação. A gente foi chamado para a mesma coisa? É isso? Como que você dá uma resposta e não sabe o que é? Eu perguntei se é assim. Ué, você que falou. O que é? Mesmo propósito. Fomos chamados para a mesma coisa. O que mais? Do que depende a unidade nossa? O que a gente precisa? Cristo. O que mais que a gente precisa, gente, para viver a unidade? Convivência. Alguém mais tem alguma coisa que você está assim, quero falar? Perdão. Legal. Tudo isso tudo está certo. Tudo está certo. Tudo está certo. Mas Efésios 4, que a gente leu, que o Paulo fala assim, façam todo o esforço, versículo 3, todo possível, para que ele fala? Façam todo possível, para quê? A frase toda é como aí na sua? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A NVT fala, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Paulo não está falando de uma unidade, gente, simplesmente de afinidade. Porque nós podemos ter Cristo, nós podemos ter a mesma teologia e procurar unidade por afinidade. Me diz se não é isso que a gente tenta fazer na igreja hoje. Na maioria dos casos, tem culto de motoqueiro, de surfista, de jogador de futebol, de velhinho, de novo, de criança, de adolescente, de aposentado. É um leque, você pode escolher o culto que você quiser.
Não sou contra isso. Não sou contra isso. Eu só estou dizendo que não é isso que dá unidade. Só que o caminho da mente natural, o caminho da mente humana é: eu tenho Cristo, eu tenho a teologia reformada ou a teologia pentecostal, e aí eu já sei mais ou menos o caminho. Então, primeiro, eu sou cristão. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma comunidade de fé. Tá, se eu tenho trauma com a igreja, eu vou só no pequeno grupo nas casas, que eu não gosto de templo. Ok. Então, você já encontrou o quê? Uma teologia também, uma identificação de teologia. Porque a sua eclesiologia é: eu creio em Cristo, mas não gosto de igreja. Vocês não gostam de você, tá? Aí, cara, não, eu só reúno nas casas, é igreja sem nome. Tá bom, é uma eclesiologia isso aí, é uma teologia. Aí a gente vai e faz o quê? Eu creio em Cristo, ok, vou me reunir com os cristãos. Eu creio em tal linha teológica, então eu vou nesse nicho. E aí, qual que é o próximo passo que geralmente a gente vai? Afinidade. Se eu estiver errado, alguém me ajuda aqui, pode acrescentar. Mas eu penso que a gente vai por afinidade. Então a gente tem o Cristo, a gente tem o Espírito de Cristo, a gente tem uma fé, uma esperança. Aí a gente não entendeu que ele não falou que é a unidade da teologia, né? Mas a gente acha que eu só posso, né, ter comunhão verdadeira com quem tem a mesma teologia. Se eu for reformado, não posso andar com o arminiano ou o cara do teísmo aberto ou com o católico. Não posso, porque a teologia é diferente. Não é isso que ele está falando aqui. E aí a gente pensa, tem que ter mais ou menos a mesma idade. Pastor, é porque não tem gente da minha idade na igreja, é por isso que eu me sinto deslocado. Não é isso que a gente ouve? Quase sempre. É que eu sou do Rio. Tá, vamos lá. Abre um texto aqui comigo. Gálatas 3. Gálatas 3:28. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Gálatas 3:28. Olha lá o que Paulo fala. Não, 26, que jamais faca na caveira, ó. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com quem? Com quem que a gente foi unido? Como que eu posso pensar? Não vou gritar, Senhor, me ajuda. Como que eu posso pensar, querido, que eu estou unido com Cristo? E quem está da minha frente aqui está unido com Cristo? Queridona, está unido com Cristo. Queridona, está unido com Cristo. Queridão, está unido com Cristo. E pensar que eu não estou unido com Ele. Se nós todos estamos unidos com Cristo, como que eu estou unido com Cristo e não estou unido com Ele? Como que na minha cabeça eu penso que não vai dar nada se eu não estiver unido com Ele? Se nós estamos todos unidos com Cristo. Se nós somos, de fato, membros uns dos outros. Se o que acontece comigo afeta o outro. A gente pensa assim, não, eu não tenho muita afinidade. Não sei, a minha vida está assim. O que eu faço aqui afeta quem é do meu convívio. Tá, emocionalmente talvez sim, mas espiritualmente o que você faz vai afetar todo o corpo de Cristo. Porque se todo o corpo de Cristo vivesse em comunhão com Ele, espiritualmente, o que Deus não ia estar fazendo no nosso meio? O que a gente não ia estar provando juntos? Porque Ele fala da unidade do Espírito. É uma unidade de espírito, não é uma unidade emocional, não é uma unidade de afinidade, é uma unidade do Espírito. Então, se eu caminho no Espírito, eu vou estar mais próximo e vou experimentar uma fluidez nas relações com quem? Com quem também caminha no Espírito. A não ser que eu esteja buscando a unidade da afinidade. Mas se eu vou buscar a unidade do Espírito, então caminhar no Espírito vai me aproximar de quem? De quem também caminha no Espírito. Eu não estou falando que a gente precisa fazer panelinha de quem caminha no Espírito. Eu estou falando que isso flui mais naturalmente. Lembra quando Jesus estava na barriga da mãe dele? E João Batista na barriga da mãe dele?
Lembra o que aconteceu? Quando uma foi visitar a outra, Isabel e Maria foram visitar, foram se encontrar, as primas. O que aconteceu? O espírito que estava na barriga de uma testificou que o espírito estava na barriga da outra. Eles já estavam unidos pelo espírito antes de nascer. Isso é a unidade do espírito. O que unia Jesus e João Batista? Não era afinidade, não é que eles eram primos. Não era a gente é sangue do mesmo sangue. Não era isso, era o espírito. A unidade da igreja é para ser a unidade do espírito. Aí, continuando, Gálatas 3, 27. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Então está todo mundo vestido de Cristo. Espiritualmente nós estamos tudo vestido de Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Então se nós estamos vestidos de Cristo, nós não estamos vestidos de nós estamos vestidos de Cristo. Nós não somos mais indivíduos isolados, nós estamos unidos com Cristo, porque nós estamos vestidos de Cristo. Aí ele completa o verso 28, não existe mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Não existe homem, mulher, escravo, grego, rico, pobre, polaco, negro. Existe isso no corpo de Cristo? Não era para existir, porque espiritualmente não existe. Mas existe racismo na igreja? Existe. Ainda mais aqui no sul, onde a gente está, né? Mês que vem a gente fala mais sobre isso. Agora, por que isso? Porque a gente está se relacionando mais com os preceitos da nossa cultura e da nossa criação do que do espírito que nos impele um para o outro. A gente está procurando ser unido baseado nas afinidades culturais, nas afinidades de princípios, de valores, de teologia, de gosto. Em vez de deixar que o Espírito que habita em nós nos impelir para as relações. Se você deixasse o Espírito Santo definir suas relações, que amizade você terminaria hoje? Que amizade você começaria hoje? Se você falasse assim hoje, assim, eu vou viver a unidade do Espírito hoje, quem é a primeira pessoa que o Espírito Santo coloca agora no seu coração para você ir atrás? Você pensar assim, preciso sair com tal pessoa, preciso me aproximar de tal pessoa, preciso criar um vínculo com essa pessoa. Talvez é alguém que você já tem um vínculo, mas ele fala assim, aprofunda mais. Então o vínculo do Espírito, a unidade do Espírito é, o Espírito manda nas minhas relações. O Espírito dirige o nível das relações que eu tenho com as pessoas que Ele me conduz a ter. Porque Ele tem um propósito para esse tempo. A gente não pode, Jesus escolheu 12 para ser íntimo. Você não vai ter relação com todos. Não vai ter intimidade profunda com todos. Mas a gente se reúne e se relaciona. Vou falar que nós, República, você pega para o seu contexto da igreja que você vem, da sua família. Você se relaciona mais baseado nas afinidades ou porque o Espírito impeliu você, talvez para discipular alguém, ou para caminhar lado a lado com outra pessoa, ou para servir numa área em que você não gosta das pessoas que servem lá, mas o Espírito falou, é lá que eu te quero, naqueles vínculos. Isso é a unidade do Espírito. É que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele tem autonomia para dizer com quem que eu me relaciono. Na direção de quem eu vou, e de quem eu vou, fala assim, não. Porque Jesus tinha a unidade do Espírito com os discípulos, certo? O que unia Jesus aos discípulos? Era o Espírito que guiava Jesus. Quem que guiou Jesus para escolher Pedro, Tiago, João e a lista toda? Foi o Espírito que guiou Jesus. Então Jesus se uniu com os 12 porque o Espírito impeliu ele. O Espírito Santo manda nas tuas relações? Para Jesus dizer sim para os 12, ele disse não para milhares que existiam em Israel. Faz sentido isso para você? Jesus disse não, gente, para algumas relações. Para muitas relações ele disse não. Que o Espírito apontou, é esse aí. E desses 12, tem 3 que você vai caminhar mais perto. E desses 3, tem um que vai ser o seu queridinho.
Ah, então Jesus tinha queridinho? Tinha queridinho. Mas você vai para o céu também. Jesus tinha tanto queridinho que Pedro tinha inveja de João. E quando Jesus fala que Pedro ia morrer crucificado, ele fala, e esse aí, esse queridinho aí que fica aí toda hora, pertinho de você, o amadinho. E Jesus fala assim para Pedro, o que interessa que vai acontecer com ele se eu quiser que ele não morra? Aí começa a sair um ditado de que João nunca vai morrer. Porque Pedro queria ser o João. Mas Jesus escolheu João. Por que ele não escolheu André, irmão de Pedro, que evangelizou Pedro, que levou Pedro para Jesus? Por que ele não escolheu, sei lá quem? Tiago, que era meio irmão de sangue de Jesus. Ele podia ter escolhido Tiago, meu irmão. Ele escolheu João. Não escolheu Pedro. E não escolheu você. Você não é o apóstolo da igreja primitiva. Podia ter nascido lá, mas não foi. Por quê? Porque Jesus escolheu eles. Eu posso ter intimidade com o Senhor? Posso. O negócio é saber quem eu sou e ficar contente com quem eu sou, sabendo que Ele me ama muito. Que eu posso reclinar minha cabeça no peito dele? Posso, espiritualmente, porque eu não vou ser o cara do evangelho lá, porque já foi. E a entender o meu lugar, mas entender por que Jesus escolheu eles? Porque foi eles que o Espírito guiou. Então, se a gente deixasse o Espírito Santo vir no caos da nossa vida e das nossas relações, que limites a gente colocaria nos relacionamentos? Que relacionamentos novos nós começaríamos a investir? Para a gente viver a unidade do Espírito? Que pessoas nós começaríamos a orar para o nosso coração perdoar e para a gente ficar sarado e parar de ser uma fortaleza embrutecido, indisposto a se relacionar e estar perto? Eu quero falar com você, eu quero pontuar 4 coisas que não geram unidade. E a gente vai vasculhar os textos, ok? Primeira coisa que não gera a unidade que a igreja precisa experimentar: sangue ou sobrenome. Sangue ou sobrenome. Isso não gera a unidade que a igreja precisa viver. Não interessa se é parente ou se não é parente. Não interessa se tem o mesmo sangue, se tem o mesmo sobrenome, não interessa se é da mesma família. João capítulo 1, verso 13. João capítulo 1, verso 13. Primeira coisa que não deve ser a base da unidade da igreja. João capítulo 1, verso 13. Doze fala assim: a todos que creram nele, o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão, ou como resultado do sangue, ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então ele já fala, esses que são filhos de Deus e estão unidos a Cristo, não estão unidos porque nasceram da linhagem, não é sangue que uniu. Essa unidade da igreja não tem a ver com ser parente. A unidade que o Evangelho propõe para a igreja viver não tem a ver com ser parente, sabe? Com ter o mesmo sangue, com ter o mesmo sobrenome. Não tem nada a ver com isso, em primeiro lugar. Que o texto deixa bem claro. Esses aí não nasceram da ordem natural, do sangue ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Segunda coisa, denominação ou pequeno grupo. Segunda coisa que não gera unidade é a denominação ou o pequeno grupo ou um grupo seleto que você pertence. Não é ser presbiteriano, não. Eu vou para essa denominação e aí eu vou ser unido com as pessoas dessa denominação. Ah, sério? Sério mesmo? Você acha que porque você vai participar da denominação, aí você vai ter unidade com as pessoas da denominação? É uma placa que vai unir você? Você nasceu do Espírito e você está tentando se aperfeiçoar na carne? Vai ler Gálatas. Ou então é um pequeno grupo. Não, se eu for para tal pequeno grupo, se eu for participar de tal célula, aí eu vou experimentar a unidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos lá? 1 Coríntios 1, 11 e 12.
1 Coríntios 1, 11, 12. Paulo diz assim: pois alguns membros da família da Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, e eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Paulo vai repetir essa mesma expressão lá no capítulo 3, no versículo 3 mesmo, que ele fala assim, desculpe, queridos, capítulo 3, 1 Coríntios 3, verso 1, para você poder acompanhar comigo. Irmãos, quando eu estive com vocês, eu não pude falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo. Está falando, igreja de Corinto, estou escrevendo uma carta aqui, lembrando que quando eu estive presente aí com vocês, o jeito que eu lidei com vocês era como se vocês não fossem crentes. Porque vocês não tinham unidade do Espírito. Você vai saber que ele está falando de unidade nos próximos versos. Mas ele fala, eu lidei com vocês como se vocês não fossem cristãos, porque vocês não estavam unidos. Ou como se vocês fossem uns bebês espirituais. Verso 2, eu tive que alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Olha lá, ele começa a descrever agora. Tem ciúme uns dos outros. Discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. Ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Verso 3. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes dos outros, discutem e brigam entre si. Isso não mostra que vocês são controlados, vivem como pessoas do mundo? Então olha lá o que Paulo está dizendo. Participar do pequeno grupo do Apolo, ou seguir a linha teológica de Paulo, pertencer à denominação presbiteriana, ser da República, ou ser batista, que aí você vive assim, sei lá, a presbiteriana é muito fria, as pessoas não são acolhedoras, eu vou para a batista. Então, você está falando que o que vai te unir é a denominação? É isso que você está falando? Não, são as pessoas de lá. Ok, tá bom. Mas olha o que Paulo está dizendo. Ciúmes, discussão e briga na igreja. Agora, de novo, vamos lá. Existe como a gente viver a igreja sem sentir essas coisas? Sim ou não? Não, não existe. Uma vez ou outra eu não vou sentir ciúme de um cara. Eu chamo um cara para pregar aqui, o cara prega muito melhor que eu. As pessoas assim, nossa, Deus agiu na minha vida. Aí eu... Pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu? Não, nunca. Porque eu sou espiritual. Não sou criança em Cristo. Tem gente que pode ter ciúme do pastor porque ele anda mais com o Hector. É o que eu mais escuto. Anda mais com o Hector. A W. Tozer fala assim, nunca se defenda. E aí, tem como ficar? Não, vai acontecer. Tem problema? Depende. Primeiro depende do que a pessoa que sentiu vai fazer com isso. Primeiro, se a pessoa que sentiu isso vai achar que isso é um argumento sólido para ela falar de unidade, aí ela está sendo movida pelo pecado dela, para falar de unidade. Pecado não traz unidade, querido. Não seja movido pelo pecado para ter uma conversa com alguém. Agora, se isso machucou seu coração, você chegou e falou assim, Senhor, não posso, coloque isso diante do Senhor. Chegou para alguém e falou assim, ora por mim, eu estou com ciúme do pastor, porque o pastor anda com o Hector.
Me ajuda, eu estou me sentindo mal. Eu não quero ser assim. E Deus, trata o coração do pastor lá e tal. Abrir, a gente tem que abrir as coisas. O que a gente não abre não sara, apodrece dentro de nós. E aí a gente faz o quê? Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais com a fortaleza. Então, o que a gente faz? Primeiro, quem sentiu precisa entender que tem que se livrar desse negócio. Porque ofensa, ciúme, inveja não pode mover a gente para falar de unidade. Você está prestando atenção aqui que eu estou dizendo? Eu vou repetir de novo. Ofensa, ciúme, inveja não pode ser um motor para a gente buscar unidade. Porque se eu estou sentindo ciúme, inveja ou ofensa, eu sou o primeiro que preciso buscar unidade e buscar liberar as ofensas do meu coração. Porque senão eu vou chegar lá para falar assim, por quê? Isso não é movido por amor, não é movido pelo Espírito, isso é movido por ofensa. Segundo, o que eu faço com isso? A pessoa que recebe isso, o que ela faz? Olha, ela precisa avaliar bem. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Se Jesus escolheu os 12, teve os 3, teve um, eu também posso. Paulo escolheu os caras que seriam os filhos dele na fé. Mas quem que é o queridinho de Paulo? Timóteo é o queridinho de Paulo. Ele pode? Pode. Se ele foi guiado por Deus ou não, isso é uma consciência dele. Agora, por que às vezes a gente reclama das relações que as pessoas têm? É por causa de um sentimento de rejeição não resolvido dentro de nós. E aí a gente não está querendo unidade do Espírito, a gente quer a unidade, a gente quer chamar atenção, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser unido por N motivos, mas não é a unidade do Espírito isso aí. Porque a unidade do Espírito não tem só aquela pessoa para você experimentar a unidade do Espírito. Olha o tanto de gente que tem para você experimentar a unidade do Espírito. Por que tem que ser aquela pessoa lá? Porque ele aparece mais? Pode ser sim. E deixa eu abrir meu coração, eu entendo você. Eu passei por isso mais ou menos 1 ano e meio atrás. E Deus falou algo muito importante no meu coração. Vocês lembram lá daquele grupo que eu vou todo ano para os Estados Unidos? Faz alguns anos que eu vou para os Estados Unidos, Deus provê, Deus levanta o sustento e me manda para lá. E aí esse ano eu estava de novo orando, Deus, eu acho que já deu já esse negócio, né? E Deus falou, não, eu quero que você vá ainda, ok. Por que eu fui para lá? Alguns anos atrás, a gente ouvia bastante música pesada aqui. E aí tinha aquela banda Sleeping Giant, que pregava nos shows, né? O vocalista orava, a galera se curava, era curada, se convertia. Extraordinário. Deus abriu uma porta para eu conhecer o cara pessoalmente. Eu conheci o cara falou assim, eu estou reunindo um grupo de líderes aqui na minha cidade, aqui em Salt Lake City. Eu quero que você venha participar. E aí ele mandou para mim 2 meses antes. Eu falei, cara, eu vou orar, né? Comecei a orar, foi a primeira vez que eu fui. Deus levantou sustento, apareceu. Não tinha como. Apareceu, fui. Na primeira, o cara me buscou no aeroporto. Eu estava assim, não acredito, o cara veio me buscar sozinho, eu e o cara é o cara. O cara me levou para comer lá, Chick-fil-A. Fomos comer, sentamos, conversamos um monte. Eu não acredito que eu estou com esse cara, é o cara lá que eu vejo pregando das curas, isso e aquilo. Cara, eu admiro esse cara. Cara, foi sensacional. Foi sensacional. Houve uma ligação. Parecia um órfão voltando para casa, conhecendo o pai, como se nunca tivesse conhecido o pai. Assim, alguém que me entende. Parecia que eu estava sendo apadrinhado. Aí voltei para o Brasil, tal. A gente teve algumas conversas de Skype, com a esposa dele também, tal. 2º ano eu fui para lá. O encontro lá durou uns 3, 4 dias. Fiquei hospedado na casa da mãe dele, super bacana assim. O cara não tirou 10 minutos para conversar comigo. Passou todo o congresso. No último dia, o cara não tinha tirado 10 minutos para conversar comigo.
estava me sentindo o filho bastardo. Eu estava me sentindo rejeitado. Eu falei, como assim, cara? Aí eu já estava assim, angustiado e tão carente, porque tem gente... Eu quero dizer uma coisa, eu entendo você. Existem pessoas que a gente admira e elas acessam as nossas carências. E a gente chega para elas assim, que nem uma flor aberta. Pensando que elas vão nos salvar, nos curar, colocar no colinho, dar mamar e consolar todas as nossas mazelas. Você entende isso? Tem, não tem? O João está assim, sim. Alguém mais sabe o que eu estou dizendo? Quando você admira alguém, você fala assim, meu Deus, essa pessoa está dando atenção para mim. Aí no último dia, assim, eu tinha insistido tanto para esse cara conversar comigo, ele não conversou comigo. No último dia, eu falei assim, tá bom, vamos lá. E fomos lá fora, sentamos, eu comecei a chorar. Cara, porque a minha igreja, a minha vida, não sei o que, tá assim, 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 assim. Aí o cara assim, mano, tá bom, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Cara, estamos aqui para você. Beleza, vamos entrar. Aí eu, melhorou. Só que aí eu fiquei assim, puxa vida. Mas foi só isso? Não, ele deve estar tendo um tempo muito difícil. Ok, no ano seguinte, mesma coisa. Fui 3 anos. Quando foi ano passado, foi o ano de Deus acessar em mim a rejeição de uma maneira que eu comecei a externalizar. E aí o que eu percebi era o seguinte, ele é o cara evangelista, mas a esposa dele é a pastora. Então ela tem paciência para ouvir. Ele não tem. Então eu tive um momento com ela e eu pude abrir tudo. Falei assim, poxa, mas será que não dá para a gente ter uma relação mais próxima? E não sei o que, 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 não sei o que. Ela, não, é verdade, realmente isso tudo é importante e tal. E ela me deu atenção. Ela me ouviu uns 40 minutos, 1 hora. E eu mostrei toda a minha indignação e a minha rejeição. E no final Deus estava ministrando no meu coração. Falou assim, você entende que algumas pessoas da sua igreja sentem? Quando elas não recebem a atenção que elas esperavam receber de você? E aí, algumas pessoas vieram na minha mente assim, instantaneamente. Eu pensei, entendo, Senhor. Só que, Senhor, o que eu preciso fazer com isso? Como eu lido com isso? Porque agora eu entendo agora as pessoas que às vezes vêm cobrar atenção de mim. E talvez a sua relação desse jeito seja com outro líder, ou com outra figura que você admira. E aí eu pensei, tá, então primeiro eu preciso saber como eu devo agir para entender como tais pessoas devem agir. Primeira coisa que Deus ministrou no meu coração foi, cara, por que você está pondo tanta expectativa nessa pessoa? Você está achando que esse cara é teu salvador? Você está achando que esse cara vai te entender como você nunca foi entendido? Você está achando que esse cara vai ser o seu pai e ele vai virar o seu mentor? E aí, eu entendi que o cara só tinha sido gente boa. E ele só queria me incluir no programa. Mas ele não estava a fim de criar um vínculo afetivo profundo comigo. E o meu coração foi partido. Mas o Senhor também estava tratando o meu coração. E pensando, como a gente coloca expectativa nas pessoas. E a gente espera que as pessoas sejam Jesus. E a gente espera que as pessoas deem para nós toda a consolação e toda a compreensão e toda a amizade que só Jesus pode oferecer para nós. Aí o que a gente faz? A gente se frustra com a igreja. A gente se decepciona com a igreja. E aí Deus começou a mexer no meu coração e dizer assim, sabe por que você vai participar desse programa e por que você vai voltar para os Estados Unidos ano que vem? Não é porque você tem um vínculo com esse cara, mas é porque eu mandei você ir. E eu, amém, Senhor. É por isso que a gente vai na igreja que a gente vai, é porque o Senhor manda a gente para lá. Porque se a gente não foi guiado pelo Espírito, a gente não vai ter unidade do Espírito. Se a gente foi para a igreja que a gente está indo por causa de afinidade, a gente vai procurar a unidade da afinidade. E a gente vai se decepcionar, porque não é isso que o Evangelho tem para oferecer. E eu não queria que a gente tentasse forjar isso aqui no nosso meio, porque isso é fake, isso é muleta. É a gente tentar criar um programa para unir as pessoas. A gente tentar criar uma solução. Nós vamos resolver o problema da unidade. Nós vamos criar o programa da unidade. E a gente faz promessas. Então você vai no pequeno grupo, vai no culto, faz não sei o que, não sei o que. Os 12 passos para a unidade. Aí você vai experimentar a unidade. Quando na verdade, isso se torna depois mais uma carga pesada sobre nós.
E o que Paulo deixa claro para nós, e eu queria deixar claro para você, é o seguinte: não tem fórmula para a unidade, a não ser andar no Espírito Santo. Porque é a unidade do Espírito, não é a unidade da teologia. Sério, pouco me importa se você é reformado ou não. Não quero saber da sua teologia, eu quero saber se você anda no Espírito. Eu vou ver a piedade, o poder da piedade na sua vida. Eu não vou andar só com quem tem uma vida de piedade. Eu não vou andar só com quem tem vida de oração. Mas o que nos une não é essas coisas. O que une a igreja é caminhar no Espírito. E a última coisa que eu queria falar... eu li esse texto aqui, né? A gente pode... Deixa eu só ver que oração, para a gente finalizar. Está na hora de finalizar. Então eu vou finalizar. Então a primeira coisa que não une a igreja é o sangue e o sobrenome. Vocês estão comigo? Segunda coisa que não une a igreja é o quê? Denominação ou pequeno grupo. Eu me sinto sozinho porque eu não vou no pequeno grupo, ou então o meu pequeno grupo... Não tem nada a ver isso aí. Isso pode ser meio? Pode ser meio. Mas, cara, se você estiver buscando comer o copo de plástico, ele não vai matar a tua sede. Porque o copo de plástico é um meio da água chegar em você. Se você chegar e começar a comer o copo, ele não vai matar a tua sede. Então, o pequeno grupo é meio, não é água. Não faça isso. Nem copo de vidro. Eu conheço gente, já sei de comer o copo de vidro. Terceira coisa que não gera unidade. 1 Coríntios 1, sensacional, adoro essa aqui. Versículo 2, ele diz assim: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, palavrinha, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, e deles e nós. Então Paulo está propondo uma unidade que não é a unidade da igreja local, simplesmente. Não é a unidade do pequeno grupo, não é a unidade do Corinto, é a unidade junto com todos que proclamam o nome de Jesus em qualquer lugar. É o Senhor deles e nosso. É por isso que a gente vai numa cidade que a gente nunca viu a pessoa na vida, ela abre as portas da casa e de repente um vínculo profundo nasce ali. Você não sabe nada da história da pessoa, porque é o mesmo Espírito que está nela, está dentro de você. E é igual João Batista e Jesus na barriga. O Espírito chega antes da afinidade. Aí, falando isso, versículo 7 ao verso 10. Nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala sobre a igreja de Corinto o quê? Eles têm todos os dons espirituais. Lá na igreja de Corinto tem todos os dons espirituais. Tem dom de ensino, de profecia, de língua, de cura, de milagre, de ajuda, de socorro. Todos os dons espirituais existem nessa igreja. E aí você chega lá no verso 10. Suplico em nome de Jesus que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Dom espiritual não une a igreja. Dom espiritual não une a igreja. Eles têm todos os dons espirituais e eles não têm unidade. Paulo começa falando, vocês têm todos os dons. Eu quero suplicar, em nome de Jesus, por favor, põe fim nas divisões da igreja e volta à harmonia. Porque eu estou sabendo o quanto vocês estão divididos. Dom espiritual não une a gente, viu? Talvez se pudesse pensar assim, se eu tivesse o dom musical, eu teria amigos. E se eu tivesse o dom de, sei lá o quê, teria amigos. Não, dom espiritual não une ninguém. É claro que quando você tem um dom parecido com outra pessoa, pode ser, mas não é sempre assim. Porque senão todos os pastores seriam amigos. Mas você sabe que não é verdade. Pode ser que aquilo traga alguma afinidade, mas não é isso que vai unir. Então, primeiro, sangue e sobrenome não une. Eu não tenho parente na igreja, por isso que eu não sou unido. Não. Sangue e sobrenome não une. A unidade do Espírito. Segundo, denominação e pequeno grupo não une. Terceiro, dom espiritual ou ministério não une. E em quarto lugar, programação ou hábito não une. Colossenses 2, 16 ao 19. Só para a gente encerrar. Colossenses 2,
do 16 ao 19. Portanto, Colossenses 2:16. Não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, ou cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio das suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então ele está falando, não interessa se você guarda o sábado, ou o domingo, ou a segunda, ou a terça, ou a quarta, ou se você come carne, ou você não come carne, ou você nunca come doce, ou você é vegetariano, ou você toma refrigerante ou não. Não é isso que faz a gente estar unido a Cristo e nem estar unido uns aos outros. Então, quarta coisa que não traz unidade na vida da igreja: programações ou hábitos. Porque a gente se reúne em tal dia. Não, não é isso que traz unidade. Porque eu como isso, não como aquilo, então a gente é unido. Não, não é isso que dá unidade. Então vamos rever? O que dá unidade para a igreja? Não é ter parente na igreja, não é essencialmente participar do pequeno grupo ou ser de uma denominação X, não é ter dom espiritual, todo mundo tem um dom espiritual pelo menos, ou ministério, e não é programação da igreja. Nada disso une. O que une é o Espírito Santo. Porque Paulo fala da unidade do Espírito. Qual que é a resposta para nós? A resposta para nós é: fica possuído do Espírito Santo. E aí você vai estar unido com a igreja. Será que a gente não entende que a resposta para todas as perguntas é: seja cheio do Espírito Santo? Eu não me sinto amado. Seja cheio do Espírito Santo, o amor de Deus vai selar no seu coração. Ninguém me entende na minha casa. Minha esposa, meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. Seja cheio do Espírito Santo, Deus vai te direcionar no que você precisa fazer. Eu não sei quem que eu sou, no corpo de Cristo eu estou perdido. Seja cheio do Espírito Santo, que Deus vai orientar você. Encham-se do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar conta. Agora, a gente não ouve Deus, não se enche do Espírito e está procurando as respostas. Deus está dentro de você. A orientação bíblica é: se enche dele e ele vai falar com você. Eu acho que a gente precisa resgatar esse negócio do sacerdócio individual, do ministério profético individual. Você tem relação direta com Deus, meu querido. Se você precisa sempre de alguém falando o que você tem que fazer, você não ouve Jesus, você precisa então entregar sua vida para Jesus e se converter definitivamente. E aí o Espírito Santo vai morar dentro de você e ele vai guiar você todos os dias da sua vida. Tá certo? Então, resolveu. Com essa pregação aqui, nós nunca mais vamos ter problema de unidade. Quantas vezes eu já achei desse jeito? Vou pregar sobre um tema, Deus vai agir tanto, nunca mais vou precisar falar daquilo. Ilusão. Então o quê? É uma jornada. A gente precisa viver a unidade do Espírito. E eu quero terminar fazendo uma lista, lendo uma lista de 17 coisas que impedem a unidade na igreja. 17. 17 coisas que impedem a unidade da igreja. Primeira, 17 posturas que impedem a unidade do Espírito. Primeira, não aceitar a ajuda de ninguém, desde carona até um conselho. Segunda, não pedir ajuda a ninguém, desde carona até um consolo emocional. 3, esperar muito das pessoas, sem criar um vínculo através do convívio. 4, esperar sempre ser convidado para alguma atividade, sem nunca mostrar interesse e perguntar se pode participar ou ir junto. 5, não servir em nenhum ministério.
6. Não ir com frequência em nenhum grupo de convívio ou pequeno grupo. 7. Não se esforçar para amadurecer emocionalmente. 8. Esperar que a igreja supra sempre todas as carências familiares com as quais você chegou aqui. 9. Falta de intimidade com o Espírito Santo. 10. Procurar amigos só por afinidade. 11. Fazer amizades só com pessoas da mesma idade e posição social. 12. Amargura, ofensa e falta de perdão. 13. Agenda lotada e nunca ter tempo. 14. Idolatria. 15. Achar que a sua alegria seja responsabilidade dos outros. 16. Ser tímido e não fazer esforço algum para mudar. 17. Falta de disposição em ajudar as pessoas, desde uma gentileza a uma oração. Coisas práticas. Depois que a gente já entendeu qual é o espírito da unidade. Porque essas coisas em si não resolvem, mas elas fazem parte. Vamos orar? Eu não sei, gente. Eu estou pregando porque a Bíblia fala que é isso. Mas eu não sei. Eu preciso amadurecer esse ensino que eu estou ensinando aqui. Esse negócio para mim não é tão simples também. Cada um tem as coisas que impedem de caminhar. Uma das coisas que me impede é... Não vou falar porque depois você vai jogar na minha cara. O pastor não pode confessionar para qualquer pessoa. Tem que ser gente que tem capacidade de digerir. Mas você sabe o que te impede. Eu queria que você orasse por isso agora.